Quem é o autor do livro do Apocalipse? Essa é uma pergunta que geralmente não se faz, parece mera curiosidade de aluno de seminário. Mas essa semana, um youtuber muito conhecido da internet, chamado Pirula, publicou um vídeo em comemoração aos 666 mil inscritos do canal e fez um vídeo sobre o Apocalipse. E sempre que algum youtuber um pouco mais conhecido fala sobre religião e Bíblia na internet, vocês pedem que a gente comente a respeito daquilo que foi dito. Então eu achei que seria uma oportunidade interessante para discutir sobre a autoria do Apocalipse. Quem escreveu realmente esse livro? No seu canal, o Pirula comenta que talvez não tenha sido o mesmo João apóstolo, mas um outro João. O que é que a evidência interna e externa dizem sobre isso? O que é que a tradição da igreja tem colocado a respeito? Isso tem realmente alguma importância no modo como a gente lê a escritura? Então fica aí que no De Olho no Texto de hoje nós vamos discutir sobre a autoria do Book of Revelation. Tradicionalmente se assume que o autor do livro do Apocalipse seja o apóstolo João, o mesmo que andou com Jesus e que escreveu o Evangelho, além das 3 epístolas que levam seu nome. Porém, existem algumas evidências que se levantam contra esse tipo de autoria. Nós temos, em primeiro lugar, algumas dificuldades históricas. Há um conflito no mundo antigo acerca da morte e idade do apóstolo João. Ainda que este livro seja datado de antes do fim do primeiro século, há a dúvida de que um homem de tal idade pudesse produzi-lo. Mais uma vez que a gente não sabe qual era a idade de João, ou mesmo quando ele foi chamado para ser seu discípulo, é difícil a gente levantar alguma argumentação acerca de suas capacidades literárias lá pelos anos 90, onde tradicionalmente se localiza a escrita da carta de Apocalipse. Dizer que ele não é o autor da carta porque seria tarde demais para ele estar escrevendo não parece ser muito honesto. Em segundo lugar, tem se levantado algumas dificuldades teológicas contra a autoria tradicional. E uma argumentação talvez um pouco mais forte. As ênfases trinitárias do autor de Apocalipse são diferentes das ênfases do evangelista. Aqueles que usam essa argumentação falam de uma ênfase escatológica diferente. A escatologia do evangelista é do já. A escatologia do Apocalipse é do ainda não. Carson, Moore e Morris citam 3 diferenças de doutrina que podem ser um indicativo para algumas pessoas da diferença de autoria entre o evangelho e o Apocalipse. A teologia, a cristologia e a escatologia. E eles mesmos vão argumentar que essas diferenças são meio exageradas por uma interpretação estreita e unilateral do quarto evangelho e do próprio Apocalipse. Se você olhar com cuidado, a teologia, a cristologia e a escatologia desses 2 escritos não são tão diferentes assim. A ênfase trinitária do Apocalipse é muito presente no evangelho de João, que é certamente o evangelho que mais apresenta a divindade do Filho de Deus. Em terceiro lugar, e talvez essa seja a dificuldade que mais aparece para algumas pessoas, está nas diferenças linguísticas entre o evangelho de João e o Apocalipse. Dionísio afirmava que havia diferenças do grego utilizado no Evangelho e do grego utilizado no Apocalipse, que isso indicaria que eles não deveriam ser o mesmo autor. Há muitos solecismos gramaticais em Apocalipse, que, como é citado por Daniel Wallace, é como se alguém estivesse pensando no hebraico, mas escrevendo grego. E Stephen Thompson concorda que existem muitas diferenças de uso entre o Evangelho e o Apocalipse, o que também indicaria que os 2 textos não foram escritos pelo mesmo autor. Ele diz o seguinte: o escritor parece, na superfície, ser familiarizado com as leis elementares da concórdia. Ele coloca nominativas em oposição a outros casos. De forma irregular, usa particípio. Constrói frases quebradas, acrescenta pronomes desnecessários, mistura-se os gêneros, números e casos e introduz várias construções incomuns. Os usos gramaticais desse livro diferem daqueles que o Evangelho parece demonstrar, além de qualquer dúvida. Mas o problema real é se uma mente poderia adotar esses diferentes usos, se referindo ao uso literário de João e ao uso literário do Apocalipse. A mesma mente poderia escrever esses 2 tipos diferentes de texto? Bem, alguns respondem a isso dizendo que João poderia ter usado amanuenses diferentes nos 2 textos. Era muito comum que os escritores, na verdade, não escrevessem os livros, que eles apenas os ditassem para alguém que os escreveria, como Paulo faz constantemente em suas cartas. Alguns também argumentam que o apóstolo teria escrito primeiro o Apocalipse e depois o Evangelho, e que por isso o quarto Evangelho estaria melhor escrito do que o texto do Apocalipse. Greg Beale afirma que as diferenças de estilo literário são por causa das diferenças de gênero literário, porque essa variação seria de se esperar em um escrito de um gênero diferente. É improvável que esses 2 textos tenham sido escritos ao mesmo tempo. O Evangelho foi escrito provavelmente nos anos 60. A datação mais tradicional de Apocalipse vai para os anos 90. Com 30 anos de diferença, o estilo literário de alguém pode mudar muito. Ao passo que João envelhecia, a linguagem bíblica tornou-se parte do próprio tecido de sua própria estrutura linguística. Não podemos achar que essas diferenças de estilo representam necessariamente diferenças de autores. A verdade é que a maioria dos escritores patrísticos mais antigos consideram a autoria do Apocalipse como apostólica. Testemunharam a favor disso Justino Mártir, Ireneu de Lyon, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Hipólitos, além do cânon moratoriano do final do século II, e Melito, bispo de Sardes, uma das igrejas que recebeu o Apocalipse. Como Guthrie ressaltou, existem poucos livros no Novo Testamento com tão forte atestação antiga. Não há por que nós descrermos nessa quantidade de testemunhas a respeito de quem escreveu
o Apocalipse de João. Uma das poucas pessoas que se opuseram a isso foi Dionísio de Alexandria, que duvidava da autoria tradicional ao comparar o Apocalipse com o restante da literatura joanina. Mas isso estava muito mais baseado em um tipo de julgamento subjetivo, além de não estar correto quanto ao julgamento do grego utilizado pelo autor. Daniel Wallace também vai comentar sobre os escritos de Papias, que podem ter influenciado Dionísio, por existirem duas pessoas com o nome de João em Éfeso naquela época, sendo o segundo João o presbítero, talvez o mais provável autor do livro para ele. Mas Daniel Wallace mostra que Papias não era muito confiável no modo como ele interpretava o Novo Testamento, como por exemplo na divisão que ele fazia do João, o discípulo do Senhor, e do João, o escritor dos Evangelhos. Há outras possibilidades ainda que as pessoas põem, como o Apocalipse ter sido escrito por um autor desconhecido usando o pseudônimo de João, ou então da autoria ser de João Batista, mas ambas as hipóteses se demonstram improváveis e raramente defendidas na academia teológica. Há ainda alguma evidência interna a respeito da autoria de João, o evangelista. Quando a gente olha para dentro do Apocalipse, o próprio livro afirma ter sido escrito por João. João era bem conhecido por nome quando ele escrevia para as igrejas. Uma vez que ele não se identifica com nenhuma outra afirmação, é provável que esse João seja justamente o João apóstolo, o João que é mais conhecido. Ele fala com autoridade, esperando que as igrejas respondam à sua escrita, algo que é único no seu trabalho. Ele não se identifica como alguém grandioso, mas como João, vosso irmão, de forma amorosa, como a gente encontra nas suas cartas. É pouco provável que um João desconhecido, um outro João que não fosse autoridade sobre a igreja, escrevesse da forma que ele escreveu. As relações entre o Evangelho e o Apocalipse são relações muito íntimas. Daniel Wallace vai dizer que ambos têm ideias comuns, motivos teológicos comuns e termos comuns. Smalley concluiu dizendo que João, o discípulo amado e apóstolo, escreveu tanto o Apocalipse quanto o Evangelho, com base em uma série de semelhanças entre os dois livros. Entre os primeiros, dos quais são o motif êxodo Moisés, a cristologia de Jesus como palavra, como cordeiro, como filho do homem, como glorificado, mesmo através da morte, as ideias escatológicas e a maneira em que ambos usam tradições exegéticas antigas. Da mesma forma, se Diocene tem observado esses temas comuns como o pastor, o maná, a água viva e a vida e a luz, bem como palavras e frases que Apocalipse tem em comum com o Evangelho e com as epístolas joaninas, e que são mais ou menos confinados a esses três corpos de literatura. Olhando essas evidências, a gente não tem por que discordar que João, o apóstolo, foi o verdadeiro autor do livro do Apocalipse. E a evidência histórica pesa muito a favor disso, e que os argumentos que são usados desde o começo, que viu Jesus homem, mas viu Jesus com voz de muitas águas sendo revelado no céu. As tentativas modernas de desfazer as percepções históricas a respeito do que esse livro diz e de quem esse livro vem, não se subsistem a um olhar um pouco mais sincero a respeito dos argumentos que têm sido usados. Se foi o apóstolo João que escreveu, a gente não tem como fazer esse livro ter uma datação tardia, como muitos desejam fazer, para fazer com que as profecias do Apocalipse tenham sido escritas depois do cumprimento dessas profecias. Assumir uma datação mais antiga para o Apocalipse é assumir que existem profecias e coisas que foram previstas miraculosamente pelo texto. Mas esse assunto da datação fica para vídeos futuros. Se esse tipo de vídeo for do interesse de vocês, com esses aspectos um pouco mais técnicos a respeito dos livros, comenta aí embaixo, deixa o teu feedback pra gente saber como melhor servir a igreja. Se você nos acompanhou até aqui, você sabe o que fazer. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos, assinar as notificações para não perder novos conteúdos aqui do 2 Dedos de Teologia. Eu agradeço muito ao Guilherme Nunes, que tem me ajudado agora com os roteiros do De Olho no Texto, e tem sido muito relevante pra gente continuar propagando boa teologia aqui na internet. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada, e tchau, tchau.